Vamos lá, continuando o Reflexões da Leitura com o livro A Liberdade é uma Escolha, e hoje entramos no capítulo Se eu sobreviver hoje, amanhã serei livre, a prisão da desesperança. Lembrando para você curtir, compartilhar, comentar no vídeo, tá? E se você não é inscrito, por favor, inscreva-se, ajuda bastante a divulgar todos os conteúdos do canal. E se você quiser aproveitar para potencializar todas essas reflexões trazidas aqui com a leitura, você pode fazer o Meditar e Sereniter, que são várias meditações, tanto das que estão aqui no livro, quanto outras que eu fui criando, né, e gravando, deixando lá disponível, exclusivas para quem for assinante do Meditar e Sereniter, tá? Sinta-se à vontade. E fevereiro será o último mês para você adquirir o calendário de 2026, mais os benefícios e promoções exclusivas para quem tem o calendário. Então, não perca tempo. Então, Links vamos na começar. descrição. Em Auschwitz, eu tinha uma ideia fixa. Será que alguém sabe que Magda e eu estamos aqui? Qualquer resposta apontava para a desesperança. Se as pessoas sabiam e não intervinham, então qual era o valor da minha vida? E se ninguém sabia, como é que algum dia sairíamos dali? Quando o desespero tomava conta de mim, eu pensava no que minha mãe disse no escuro daquele vagão de carga a caminho da prisão. Não sabemos para onde estamos indo, não sabemos o que vai acontecer. Só não se esqueça de que ninguém pode tirar de você o que você colocar em sua mente. Nos infindáveis e terríveis dias e noites que passei na prisão, escolhi o que se passava na minha mente. Pensava em meu namorado Eric, em como o nosso romance floresceu em plena guerra, em nossos piqueniques à beira do rio, na deliciosa salada de batata e frango frito que minha mãe preparava, nos planos para o nosso futuro. Também me imaginava dançando com ele, usando o vestido que meu pai tinha feito pouco antes de sermos forçados a sair de casa. Lembrava de como experimentei o vestido para ter certeza de que conseguiria dançar com ele e garantir que a saia ia girar. Imaginava as mãos de Eric apoiadas no fino cinto de camurça que marcava minha cintura e pensava nas últimas palavras que ele havia me dito ao se despedir de mim na saída da fábrica de tijolos. Nunca esquecerei seus olhos, nunca esquecerei suas mãos. Eu visualizava nosso encontro, como nos abraçaríamos, loucos de alegria e alívio. Para mim, esses pensamentos eram como uma vela que eu segurava nas horas mais escuras. Não é que sonhar acordada com Eric apagasse o horror, ou trouxesse meus pais de volta, ou diminuísse a dor pela morte deles, ou pela iminência da minha própria morte. Mas pensar nele me ajudava a ver além de onde eu estava, a imaginar um amanhã que inclusive... Não. A imaginar um amanhã que incluísse o meu namorado e a manter em perspectiva a fome e a tortura. Eu estava vivendo o inferno na Terra e ele era temporário. E se ele era temporário, podia ser superado. A esperança é de fato uma questão de vida ou morte. Conheci uma jovem mulher em Auschwitz que garantia que o campo seria libertado até o Natal. Ela tinha percebido que a chegada de novos grupos diminuíra. Ouviu rumores de que os alemães enfrentavam grandes derrotas militares e se convenceu de que faltava pouco para sermos libertadas. Mas o Natal chegou e ninguém libertou o campo. No dia seguinte, ela morreu. A esperança a mantivera viva. Quando a esperança morreu, ela morreu junto. Relembrei essa história mais de 70 anos depois num hospital em La Roja. Acho que é assim que fala. Poucos meses depois do lançamento de meu primeiro livro, A Bailarina de Auschwitz, durante décadas sonhei em um dia escrever a minha história de cura e encorajar o maior número possível de pessoas em todo o mundo a embarcar e continuar a viagem em direção à liberdade. Muitas coisas incríveis, reconfortantes aconteceram. Recebi todos os dias cartas comoventes de leitores, convites para dar palestras e entrevistas para a mídia internacional. Num dia emocionante, Deepak Chopra me convidou para participar de um evento ao vivo no Facebook que ele estaria promovendo no Chopra Center, em Carlsbad. Fiquei animadíssima. Como a manutenção física toma muito tempo na minha idade, comecei a me preparar com antecedência. Reservei hora com o cabeleireiro e o maquiador para cuidar do meu visual, escolhi o melhor terno de grife que tinha e o deixei bem engomado no cabide.
Também tentei ignorar as fisgadas que sentia no estômago, dores fortes que gritavam por atenção, como as cólicas de fome que eu sentia em Auschwitz. Deixe-me em paz, falei para o meu estômago enquanto finalizava a maquiagem. Agora estou ocupado. Acordei cedo na manhã do evento e me vesti com cuidado. Ao conferir no espelho enquanto ajustava o blazer, imaginei meu pai me observando. Olhe para mim agora, disse a ele, sorrindo. Mas quando uma amiga veio me buscar para me levar ao Chopra Center, me encontrou curvada de dor provocada por outra sequência de cólicas fortíssimas. Não vou te levar para o evento, mas sim para o hospital, declarou ela. Eu não quis nem pensar nessa hipótese. Fiquei 2 dias me arrumando. Respondi trincando os dentes. Vou para o Chopra Center. Ela dirigiu até lá o mais rápido que pôde. Ao chegarmos, entrei e mal consegui cumprimentar Deepak e a esposa antes de cair de joelhos no banheiro. Abracei o vaso sanitário com medo de passar vergonha e sujar o chão e desmaiei. A próxima coisa de que me lembro é de que Deepak segurando meus braços e me levando de volta para o carro e dali direto para o hospital, onde os médicos descobriram que parte do meu intestino delgado estava obstruído e tinha que ser removido. Eu precisava ser operada imediatamente. Se esperasse 1 hora a mais, você teria morrido, afirmou o cirurgião. Quando acordei da anestesia, zonza e atordoada, horas depois da operação, as enfermeiras comentaram que eu fui a paciente mais elegante que elas viram sair da sala de cirurgia. Aparentemente, minha maquiagem ainda estava perfeita. Eu não me sentia elegante, mas como uma criança indefesa, delirante por causa dos remédios, desorientada e incapaz de me mexer sem ajuda. Precisei apertar um botão para alguém me levar ao banheiro e aguardar, temerosa de que a enfermeira não chegasse a tempo. Eu não me sentia exatamente humana. Parecia que estava reduzida a um conjunto de necessidades básicas, fome, sede e excreções, no caso, sem condições de atendê-las eu mesma. O pior de tudo é que eu havia sido entubada e não podia falar. Ficar incapacitada e sem poder usar a voz trouxe muitas memórias horríveis. Agarrei o tubo e tentei arrancá-lo. Temendo que eu sufocasse, as enfermeiras amarraram as minhas mãos. Agora eu estava realmente aterrorizada. Minhas reações físicas automáticas, sintomas de TEPT, trouxeram de volta o trauma do meu passado. Eu não aguentava ficar confinada. Espaços apertados, qualquer coisa me prendendo me deixava em pânico. Meu coração acelerou perigosamente, se contraindo antes de conseguir se encher de sangue. Amarrada e sem voz num hospital, parecia que continuar a viver era uma proeza e tanto. Meus 3 filhos maravilhosos, Marianne, Audrey e John, ficaram ao meu lado desde a cirurgia e foram incansáveis para assegurar meu bem-estar, garantindo que a dosagem dos remédios me deixasse o máximo de tempo lúcida, e até mesmo passando meu creme hidratante preferido, da Chanel, em minha pele ressecada. Meus netos me visitaram. Rachel e Audrey trouxeram um kimono confortável. Todos cuidaram de mim, se esforçando ao máximo para me dar dignidade e conforto. Mas eu estava conectada a muitas máquinas. Será que conseguiria voltar ao normal sem elas? Não queria ser mantida respirando se não pudesse viver plenamente. Assim que minhas mãos ficaram livres, gesticulei para Marian trazer uma folha de papel e uma caneta. Quero morrer feliz, rabisquei. Marianne garantiu que me deixaria ir quando fosse a hora e guardou meu bilhete no bolso. Meus filhos pareciam não entender que eu estava pronta para ir naquele momento. Mais tarde, Dr. Macau, pneumologista, apareceu no meu quarto e disse que eu estava bem. Prometeu tirar o respirador no dia seguinte. Meus filhos sorriram e me beijaram. Viu, mãe? Você vai ficar bem. A tarde se arrastou. Todos os monitores e máquinas de apoio apitavam ao meu redor, enquanto eu tentava me convencer de que aquilo era temporário. Posso sobreviver a isso, disse a mim mesma. Cochilei e acordei mais vezes do que podia contar. Passei uma noite interminável aflita, olhando pela janelinha quebrada do quarto do hospital, dormindo e despertando direto até o sol nascer. Ufa, consegui. O tubo seria retirado naquele dia. É temporário, repeti. A espera do doutor chegar para retirar o tubo é temporário.
Mas o médico, depois de verificar suas anotações, falou num suspiro: acho que precisamos esperar mais um dia. Não pude retrucar que eu não tinha outro dia dentro de mim. Sem entender que eu estava prestes a desistir, ele me deu um sorriso tranquilizador e seguiu adiante em sua ronda. Acordei no meio daquela noite com o corpo todo encolhido, fechado para o mundo. Eu me perguntei se era essa a sensação quando finalmente desistimos, mas então ouvi a minha voz interior. Você conseguiu em Auschwitz. Pode conseguir mais uma vez. Eu podia escolher. Podia ceder e desistir ou podia escolher a esperança. Uma nova emoção percorreu meu corpo. Senti 3 gerações, meus filhos, netos e bisnetos, unidas para me resgatar. Pensei em Marianne pulando de alegria ao me visitar no hospital depois que Audrey nasceu. Eu tenho uma irmã. John, cujas dificuldades na infância me ensinaram que não importa o que aconteça, não podemos desistir nunca. O rosto iluminado de Lindsay quando ela se tornou mãe. A voz suave de meu bisneto Hale me chamando de Gigi Baby. O bebê David levantando a blusa para que eu pudesse beijar seu umbigo e gritando: me pega, me pega. Jordan, na adolescência, sendo duro com os amigos, mas pedindo leite quente e mel na hora de dormir. Os lindos olhos de Rachel me olhando naquela manhã enquanto massageava os meus pés. Eu precisava viver porque não queria parar de olhar esses olhos. Sentia a dádiva de todos eles, a dádiva da vida. A dor e o cansaço não desapareceram, mas meu corpo e meu coração pareciam vivos, vibrando com a possibilidade e o propósito, com a percepção de que eu ainda tinha muito a fazer pelos outros, de que tinha muitas outras coisas neste planeta que eu queria fazer. Quando nossa hora chega, não tem jeito. Não podemos escolher quando morremos, mas eu já não queria mais morrer, queria viver. No dia seguinte, o médico voltou e tirou o tubo. Audrey me ajudou a andar pelo corredor, arrastando as bombas de infusão e as máquinas junto comigo. As enfermeiras faziam fila no corredor para me incentivar com assovios, palmas felizes por me ver fora da cama, determinada a caminhar apesar dos diversos equipamentos que precisava levar comigo. Em uma semana eu estava em casa. Quando fiquei arrumada na cama do hospital e escolhi a esperança, não sabia que em um ano receberia um e-mail da Oprah dizendo que havia lido meu livro e que queria me entrevistar no Super Soul Sunday. Nunca sabemos o que está por vir. A esperança não é uma máscara que usamos para encobrir nosso ferimento ou nosso sofrimento. É um investimento na curiosidade. É um reconhecimento de que, se desistirmos agora, nunca saberemos o que acontecerá depois. Achei que nada em minha vida superaria a minha felicidade ao descobrir que estava grávida pela primeira vez. Meu médico recomendou a interrupção da gravidez, alertando que eu não estava fisicamente forte o suficiente para ter um bebê saudável ou para aguentar o trabalho do parto. Mas eu saí do consultório eufórica, transbordando de alegria de estar trazendo vida ao mundo, depois de tanto sofrimento e mortes que presenciei. Comemorei comendo toneladas de pão de centeio e de batata crua também. Eu sorria para o meu reflexo nas vitrines nas lojas, engordei 22 quilos. Ganhei e perdi muitas coisas, e quase perdi tudo desde que Marianne nasceu. Isso me ensinou a valorizar o que tenho e a comemorar cada momento precioso sem esperar pela autorização ou aprovação dos outros. Sou constantemente lembrada de que escolher a esperança é escolher a vida. E aqui, na parte que ela fala, sem esperar pela autorização ou aprovação dos outros, eu recomendo que você assista, se você ainda não assistiu, o episódio 19 do Chimarrão Cósmico, em que nós falamos justamente dessa questão de não precisar de aprovação para poder voar. Tem reflexões muito boas nesse episódio, tá? Acredito que vai agregar bastante essa reflexão para você. Continuando. A esperança não garante nada sobre o que acontecerá no futuro. A escoliose que me acompanha desde a guerra ficou comigo. Ela afeta meu pulmão, empurrando-o cada vez mais para perto do coração. Não sei quando vou acordar com falta de ar ou se terei um ataque cardíaco.
Escolher a esperança, no entanto, afeta o que atrai minha atenção todo dia. Posso pensar como uma jovem, posso escolher o que fazer para preencher o meu dia com paixão, posso dançar e lançar a perna o mais alto possível enquanto for capaz, posso reler livros importantes para mim, ir ao cinema, à ópera e ao teatro, saborear comida e moda de alta qualidade, passar o tempo com pessoas gentis e íntegras e lembrar que a perda e o trauma não nos impedem de viver plenamente. Você viu em primeira mão os maiores males do mundo. As pessoas costumam me dizer isso. Como consegue manter a esperança quando o genocídio ainda é uma realidade no planeta, quando há tantas provas do mal? Perguntar como a esperança é possível diante de realidades terríveis é confundir a esperança com o idealismo. O idealismo faz a gente esperar que tudo na vida seja correto, bom ou fácil. É um mecanismo de defesa, assim como a negação ou a ilusão. Não adianta cobrir o alho com chocolate, não vai ficar gostoso. Da mesma forma, não adianta negar a realidade ou tentar escondê-la sob algo doce. A esperança não é um desvio da escuridão, é o combate à escuridão. Logo depois que comecei a escrever este livro, assisti a entrevista na televisão de Ben Ferencz, acredito que seja esse o nome, que aos 95 anos é o último promotor vivo a ter atuado contra nazistas em Nuremberg, ou Nuremberg, acho melhor, que foi basicamente o maior processo criminal que o mundo já conheceu. Ele tinha apenas 27 anos naquela época. Filhos de imigrantes judeus, romenos, ele serviu no exército dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, participou da invasão da Normandia e de outras batalhas. Depois, conforme os campos de concentração iam sendo liberados, ele ia até eles para reunir provas. Traumatizado pelo que viu, jurou nunca mais voltar à Alemanha. Ele voltou para casa em Nova York e, pouco antes de começar a atuar como advogado, foi recrutado para ir a Berlim investigar os escritórios e arquivos nazistas em busca de provas que ajudassem a promotoria nos julgamentos de crimes de guerra em Nuremberg. Ao catalogar os documentos nazistas, ele descobriu relatórios escritos pela ASS, uma unidade da SS, né? Tipo a polícia lá que eles tinham, né? Usada como Esquadrão da Morte. Então era uma unidade da SS usada como Esquadrão da Morte. Os relatórios traziam os números de homens, mulheres e crianças assassinados a sangue frio em cidades e vilas de toda a Europa ocupada pelos nazistas. Ele somou o número de mortos, mais de 1 milhão de pessoas assassinadas e enterradas em covas coletivas. 70 anos se passaram e ainda estou com o estômago revirado, disse ele. Puxado, né? É uma parte da história, assim, que nós, que nascemos depois, a gente tem uma vaga noção do que realmente foi, né? Enfim. É aí que a esperança entra em cena. Se ele fosse um idealista, teria tentado esquecer a verdade terrível. Poderia ter tentado se convencer de que a guerra havia acabado, que o mundo está melhor agora, que não aconteceria aquilo outra vez. Se ele tivesse se entregado à desesperança, teria dito: a humanidade é podre, nada pode mudar isso. Mas ele optou pela esperança. Ele estava determinado a fazer tudo o que podia para promover o Estado democrático de direito e impedir que crimes semelhantes fossem novamente cometidos. Tinha apenas 27 anos ao ser indicado para o cargo de procurador-chefe dos Estados Unidos nesse caso. Foi seu primeiro julgamento. Ele viveu quase um século e continua a defender a paz e a justiça social. É preciso coragem para não desanimar, disse ele. Nunca desistam, ele nos lembra. Há progresso e mudança ao nosso redor, e o que é novo jamais aconteceu antes. Lembrei-me de suas palavras quando falei recentemente em Rancho Santa Fé, um antigo bairro no norte de San Diego, onde até bem pouco tempo os judeus não tinham autorização para viver. A comunidade, que já foi segregacionista, agora está comemorando o aniversário de 15 anos da chegada do primeiro rabino Shabbat no Rancho Santa Fé. Se decidirmos que algo está perdido ou é impossível, ele será. Se agirmos, quem sabe o que poderíamos manifestar?
A esperança é a curiosidade amplificada. É o desejo de cultivar dentro de si tudo o que promove a luz e de fazer essa luz brilhar nos lugares mais escuros. A esperança é o ato mais ousado de imaginação que eu conheço. As sementes de desespero, entretanto, se proliferam. Sobrevivi a Auschwitz e à Europa comunista. Na América, terra da liberdade, descobri que os banheiros e bebedouros da fábrica onde eu trabalhava, em Baltimore, eram separados por raça. Fugi do ódio e do preconceito e encontrei mais preconceito e ódio. Poucos meses depois de eu ter começado a escrever este livro, no último dia de Páscoa, o feriado judeu que comemora a libertação, um homem armado entrou em uma sinagoga ortodoxa perto de San Diego, onde moro, e abriu fogo, eliminando um dos membros da congregação. Ele disse: "Estou apenas tentando defender minha nação do povo judeu." Alguns meses mais tarde, num Walmart em El Paso, Texas, onde também morei, outro jovem branco eliminou a tiros 25 pessoas, num ato criminoso de ódio e supremacistas brancos contra imigrantes. Será que meus pais morreram para que o passado se repetisse? Nunca esquecerei a fisgada no estômago que senti quando terminei uma palestra na Universidade de El Paso, muitos anos atrás, e um professor perguntou à plateia: "Quantos sabem o que aconteceu em Auschwitz?" Havia pelo menos 200 pessoas naquele auditório. Apenas 5 estudantes levantaram a mão. A ignorância é a inimiga da esperança. E é também um estímulo à esperança. Tive o privilégio de conhecer um dos sobreviventes do tiroteio da sinagoga de San Diego, algumas semanas antes que ele começasse seu primeiro ano na universidade. Nascido em Israel, emigrou para os Estados Unidos com a família quando tinha 9 anos. Seus pais não eram muito religiosos, mas ele e o pai haviam recentemente começado a frequentar a sinagoga todos os sábados, um hábito que considerou útil para pensar, recomeçar, renovar, refletir sobre o que fiz de errado e de certo durante a semana. Na manhã do tiroteio, ele tentava decidir em qual faculdade se inscreveria, avaliando suas opções, enquanto o pai estava no interior do templo para ouvir a leitura da Torá. Ele se sentou no saguão da frente da sinagoga, seu lugar predileto para rezar e refletir. Olhava pela janela quando viu, pelo canto do olho, um homem entrar no prédio. Depois, a ponta de uma arma, balas voando, uma mulher caindo no chão. "Corra", ele pensou. Ele se levantou para fugir, mas o atirador percebeu e correu atrás dele, gritando: "É melhor correr." Não. Ele faz um chegamento. Ele encontrou um quarto vazio e se escondeu embaixo de uma mesa. Os passos do atirador pararam à porta. Meu jovem amigo prendeu a respiração, os passos recuaram, meu amigo não ousava se mexer. O corpo ainda pressionado entre a madeira da mesa e o chão, tentando não respirar. Foi assim que o pai o encontrou. O atirador havia fugido, seu pai garantiu, mas ele continuava ali, paralisado embaixo da mesa. "Vou falar com você de sobrevivente para sobrevivente", disse a ele. "Essa experiência sempre o acompanhará." Contei também que os flashbacks e o pânico geralmente não desaparecem. O que achamos de transtorno do estresse pós-traumático não é uma doença, e sim uma reação normal à perda, à violência e à tragédia. Superar o que viveu naquele dia é improvável. Por isso, ele pode aprender a conviver com o trauma e até mesmo usá-lo, da mesma forma que usamos qualquer coisa que nos aconteça na vida para estimular nosso crescimento e propósito. Essa é a esperança que eu lhe ofereço. Ele podia ter morrido, talvez tenha desejado isso em algum momento antes, mas não morreu. A esperança é a convicção de que você sobreviveu para se tornar um bom modelo a seguir, uma espécie de embaixador da liberdade. Uma pessoa que não foca no que perdeu, mas no que ainda está à sua espera, no trabalho que foi chamado a fazer. Há sempre algo a fazer. Minha tia Matilda, que chegou aos 100 anos, acordava toda manhã e dizia: "Poderia ser pior e podia ser melhor." Era assim que ela começava o dia. Estou com 92 anos e na maioria dos dias acordo com algum tipo de dor. Essa é a realidade. Faz parte do envelhecimento.
parte de viver com escoliose e pulmões danificados. O dia em que não sentir dor é o dia em que estarei morta. A esperança não disfarça nem encobre a realidade. A esperança nos diz que a vida é cheia de escuridão e sofrimento, mas que, apesar disso, se sobrevivermos, amanhã seremos livres. Muito bom. E agora ela entra com a parte das estratégias para se libertar da desesperança. Vamos lá. Não cubra o alho com chocolate. É tentador confundir a esperança com o idealismo, mas o idealismo é apenas outra forma da negação, uma maneira de evitar o verdadeiro confronto com o sofrimento. Resiliência e liberdade não resultam da tentativa de encobrir a nossa dor. Preste atenção à maneira como você fala sobre uma situação difícil ou dolorosa. Tudo bem, não é tão mal assim. Outras pessoas estão em pior situação. Não tenho do que reclamar. Tudo vai dar certo no fim. Sem sofrimento não há glória. A próxima vez que você perceber que está usando a linguagem da minimização, da ilusão ou da negação, tente substituir as palavras por dói, mas é temporário. Lembre a si mesmo, eu sobrevivi à dor antes. Outra dica. É preciso coragem para não desanimar. Há progresso e mudança ao nosso redor e nada de novo jamais aconteceu antes. Marque 10 minutos no despertador e elabore uma lista com o maior número de coisas que você acha que estão melhores agora do que há 5 anos. Pense em escala global. Coisas como avanços dos direitos humanos, inovações tecnológicas, novas obras de arte. Agora pense na escala pessoal. Coisas que você fez, conquistou ou mudou para melhor. Deixe que o trabalho que ainda precisa ser feito seja um estímulo para a esperança, não para o desespero. Outra dica: a esperança é um investimento em curiosidade. Escolha um lugar confortável para se sentar ou deitar e feche os olhos. Relaxe o corpo. Faça algumas respirações profundas. Imagine-se caminhando numa estrada ou trilha. Você está a caminho de encontrar o seu futuro eu. Onde você está andando? Numa rua urbana iluminada? Na floresta? Numa estrada de terra? Observe seus arredores com detalhes sensoriais. Preste atenção em imagens, odores, sons, sabores e sensações físicas. Agora você está chegando a seu futuro eu. Onde mora o seu futuro eu? Num arranha-céu? Numa cabana de madeira? Numa casa com uma varanda larga na frente? A porta se abre. Seu futuro eu faz uma saudação. Como seu futuro eu se parece? O que está vestindo? Abrace ou dê um aperto de mão. Depois pergunte: o que você quer que eu saiba? Esse exercício aqui, esse último, eu vou fazer em forma de meditação e vai estar lá no Meditar e Sereniter. Certo? Espero que as reflexões de hoje façam você rever muitas coisas que você está passando e que às vezes dá uma certa desesperança, sabe? Você pode reverter isso. De repente, o modo que você está encarando, você pode reinterpretar de uma forma melhor, para que você amplie a sua esperança e consiga seguir, certo? Então, nos vemos no próximo capítulo, o último capítulo. Até mais!